Bom dia a todos, hoje é sábado, dia 2 de julho de 2022, estamos na 13ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é São Mateus, no capítulo 9, versículos de 14 a 17. No sábado celebramos também Nossa Senhora. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, assim os dois se conservam. Olha só, um tempo de alegria e nada de tristeza. O mestre jamais permitiu que alguém, quem quer que fosse, se intrometesse na maneira que ele tinha de formar o seu grupo de discípulo. Por esta razão, estava sempre às voltas com as murmurações e críticas de seus adversários. Por muitas vezes teve que enfrentar os fariseus e outros grupos radicais daquele tempo que queriam se comparar com os discípulos do Senhor, apresentando-se como modelo ideal. Entre outras questões, aparece hoje a prática do jejum, considerado como um dos muitos pontos de discórdia e conflitos. Os fariseus eram radicais na prática do jejum, faziam questão de jejuar 2 vezes por semana, quando a exigência legal dizia apenas uma. Mas, como sabemos, era mais para se exibirem diante das demais pessoas, alegando com isso estarem em dia com os ditames da lei. Como eram assíduos e intransigentes na prática do jejum, não admitiam que alguém não o fizesse, principalmente os discípulos do Senhor. Por que razão nós e os fariseus praticamos o jejum, mas os teus discípulos não? Perguntaram a Jesus. A forma como Jesus orientava os seus discípulos era vista por aqueles grupos como uma falta de respeito às práticas religiosas há tanto tempo vividas e consagradas por eles. A resposta de Jesus às indagações recebidas deixa entrever que seus adversários viviam um tempo de tristeza e incerteza, preparando-se ainda para a chegada do Messias Rei. Com isso, não conseguiam perceber que ele já estava no meio deles. Eram cegos diante das evidências. Com a presença do Mestre no meio dos seus seguidores, os discípulos estavam dispensados daquelas exigências radicais. Afinal, já tinham junto a si o Messias tão esperado. Portanto, é tempo de festa e de alegria. Por esta razão, não havia necessidade de se entregarem ao jejum prolongado. Consequentemente, para eles, não tinha valor o ultrapassado esquema farisaico, arcaico há tanto tempo. Mas com isso não significava que Jesus não desse valor a essa prática de piedade, porém no tempo certo, do jeito certo e na hora certa. Daí a comparação com uma festa de casamento. Os convivas são dispensados de qualquer restrição, uma vez que foram convidados para as núpcias de alguém. Quem te convidou terá prazer e alegria de te ver participando do banquete na hora da festa. O contrário disso soaria muito estranho. Abre-se aqui um precedente. Para ser discípulo do Senhor, é preciso deixar de lado as práticas antigas e arcaicas para aderir ao novo que chegou. E o que significa? É o que significa remendo novo em roupa nova e vinho novo em odres novos. Do contrário, o prejuízo será muito grande. Portanto, o jejum cristão é outra coisa. Seu contexto contempla a espera da volta de Jesus, o noivo.
Quando o noivo lhes for tirado, então é tempo de jejum, diz Jesus, até que o noivo volte. Isso é o que significa o jejum prescrito pela igreja até os nossos dias. Olha só, com isso, meu irmão, é bom a gente entender que a prática do jejum na igreja não foi retirada, ela continua, e até como um dos mandamentos da igreja. Como assistir missa nos domingos e dias santos, como pagar o dízimo, como se confessar uma vez por ano e assim por diante. São os mandamentos da igreja. E a gente muitas vezes esquece disso. Então, pense bem e seguimos em frente. Quero lembrar a todos que hoje começa a nossa festa junina a partir das 4 horas, lá no Colégio Beatíssima. Tenham todos um bom fim de semana. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Fiquem com Deus e nos encontraremos lá com certeza.